guerra e a guerra iria se prolongar mais. Depois do dia D, Eisenhower se viu numa situação na Normandia dificílima, que foi o engarrafamento logístico. A guerra não conseguia progredir, não havia. A guerra é uma questão, acima de tudo, de logística, de contas. Não havia combustível e munição que fizesse a frente avançar. Eisenhower praticamente exigiu a abertura de uma nova frente na França. E de onde tirar a tropa para isso? Teatro de guerra da Itália, de operações da Itália, dentro do teatro de guerra do Mediterrâneo, ele era o único que havia sido um teatro principal da invasão da Europa, que tirou a Itália fascista da guerra, de uma hora para outra virou o teatro do sacrifício. No teatro de operações da Itália, as divisões norte-americanas sofreram o maior número de baixas em toda a Segunda Guerra Mundial. O teatro que nós entramos, no momento mais difícil da guerra, no local mais difícil da luta. E não foi Monte Castelo, tem que ser entendido por nós a dimensão do que a FEB fez em Monte Castelo. Até se discute, historiadores, o papel da força expedicionária foi tático ou foi estratégico? É óbvio que nós sabemos que uma divisão cumpre um papel tático. Mas quando o Marechal Mascarenhas de Moraes nos lembra que a FEB, que chegou em setembro, quando tiraram 7 divisões aliadas, 7 para invadir o sul da França, 2 inglesas para a Grécia, e só chegou uma divisão, e essa divisão se transformou no último trunfo estratégico do comando aliado para manter a pressão sobre os alemães, o papel da FEB foi estratégico. Não no terreno, pelo combate, mas pela presença dela e pelas missões que ela recebeu e se desincumbiu. Foram 4 ataques, sem poder de combate para atingir o objetivo. 2 ataques sob comando americano, 24 e 25, com batalhões exaustos que tinham descansado 4, 5 dias, voltaram ao combate, o 3º Batalhão do 6º, sofreu pesadas baixas no ataque de 24 e 25, para manter a pressão sobre Monte Castelo. O general Castelão protesta contra o emprego fracionado da tropa dele. Quando alguém protesta no meio militar, então a missão é sua. Isso, a missão é minha, a tropa é minha. E a FEB realiza, então, o ataque de 29 de novembro, né, sobre Monte Castelo, só que na véspera os alemães contra-atacam os americanos em Belvedere, tiram Belvedere, fazem 60 prisioneiros, capturam um carro de combate e abrem-se o flanco esquerdo brasileiro durante o ataque de 29 de novembro. E aí, sem Belvedere, nós tivemos que fazer o ataque nas piores condições possíveis sobre Monte Castelo no dia 12 de dezembro. E foi dramático. Dramático. Porque visibilidade de 50 metros, chuva, sem preparação de fogos, observando a surpresa, uma concentração americana prematura sobre Belvedere quebrou a surpresa, um dos batalhões não conseguiu ocupar a posição de partida a tempo, partiu atrasado, sendo batido desde o início. O outro batalhão, Franklin, chega a Monte Castelo, os alemães contra-atacam com carro e os brasileiros que chegam ao topo são todos mortos. A retirada do batalhão Franklin foi dramática, né? Foi dramático. Com um episódio de heroísmo, inclusive do sargento Max Fofo, trazendo companheiro da terra de ninguém. Então, em Monte Castelo, ali, a FEB, como nas palavras do general Mascarenhas de Moraes, depois de Monte Castelo, na estabilização da frente, por isso que eu coloquei aquela foto da patrulha brasileira na neve, a FEB emerge dos reveses. Aquelas falhas que nós tínhamos cometido de equipamento, de agasalho, e as deficiências, as dificuldades que nós tivemos que enfrentar, e eu me permito, como historiador, sempre lembrar a nós militares, para nunca mais nós cometermos esse erro, de irmos para uma operação de guerra dependendo da logística dos outros. Vamos com o que nós tivermos, como nós temos, como nós fomos até para o Haiti. Vamos com o fuzil descalibrado, vamos com o cinto desfiando, vamos com a coisinha de campanha que assusta os americanos, como é que aquilo funciona, mas vamos com o nosso, para nunca mais sermos expostos a uma situação dessa. E também não foi culpa deles. A guerra tem seus imperativos. Né? E, então, aqui nós temos a FEB renascendo no inverno, com as patrulhas, com os estados-maiores se integrando o trabalho com a tropa, as patrulhas agressivas, os debriefings das patrulhas servindo para adestrar não só os estados-maiores, como também os comandantes de pequena fração, e a FEB fica pronta para renascer na
obter as grandes vitórias de Monte Castelo, que é um ponto de honra para o Brasil, e depois a grande vitória, na minha opinião, que é Montese, porque aí é a manobra brasileira. É a manobra por excelência, que começa a ser ensaiada em Castelão Novo, toma-se Castelão Novo por trás, aí a febre se solta. O Estado-Maior da febre se solta. A tropa se solta. Tá? E passa a combater da maneira brasileira. E Montese é fantástico em termos de manobra. E não houve uma linha de partida formal, aquela tração. Não, começou com uma infiltração, a manhã inteira de valores de valor pelotão, patrulha de valor pelotão. Conquistados pontos fortes, ok, agora vamos partir num ataque convencional. E aí surge a figura fantástica do tenente Iporã, né, que toma Montese praticamente num golpe de mão, passando por cima dos alemães na primeira linha, que estavam abrigados pelos tiros da nossa artilharia, usando mensageiros, que já não tinha comunicação, para pedir apoio de fogo. E a Montese é tomada num combate a noite inteira, de 14 de abril, de casa a casa, casa a casa. E foi a maior concentração da artilharia alemã naquela frente. No dia seguinte, o general Krittenberger pôde dizer a toda a divisão: somente a divisão brasileira está em condição de ensinar às outras como se toma uma cidade. Então, Montese é a conclusão depois que vai ser arrematada com a captura da 148 DI, a primeira divisão aliada a capturar uma divisão alemã inteira, com 14.500 homens, porque, entre outras coisas, é a flexibilidade brasileira. Vamos perseguir? Eu não preciso de toda a artilharia. Tiramos os caminhões, pegamos os caminhões da artilharia, embarcamos e criamos uma infantaria motorizada, que não existia naquela época na divisão. E com isso, nós pudemos surpreender a 148 em Colégio e capturá-la em Fornovo. Continuar a ser pressionados, porque senão esse 500 mil de homens ia ser distribuído em outras frentes da guerra.